Maravilha! Vamos à nossa oitava aula. Caminhamos um bocado até aqui, né? E nessa aula, como eu comentei na última, nós vamos entrar então na filosofia cristã. Olha que maravilha, né? Então, mais do que na religião cristã, eu quero trazer aí para você uma noção filosófica a partir do ponto de vista cristão. Então, tem uma diferença muito grande porque geralmente, né, muitas pessoas ficam incomodadas com a questão dogmática da religião e eu espero que depois dessa reflexão filosófica você perceba até o dogma de outra maneira. O que eu tenho a impressão? E aqui eu já vou começar. Esse é o tema mais esperado, que todo o meu esforço foi para chegar até aqui. Então, eu quis mostrar para você aí algumas bases do nosso pensamento, algumas bifurcações que foram acontecendo ao longo dos tempos históricos, né? Então, naquela linha de novo temporal, né? Idade clássica, Idade Média, modernidade, contemporâneo. A gente tem um recorte muito importante aqui que vai fundamentar o nosso tempo, com certeza. Então, a psicologia, a filosofia tem uma mudança radical e até mesmo que era concebido enquanto ciência. Então, o recorte da ciência moderna com o iluminismo. Então, a gente tem Kant, a gente tem Descartes e o que é importante isso? A modernidade começa uma ruptura, então, com a religião, com a revelação, e o conhecimento começa a ter cada vez mais uma base empírica, materialista, tecnicista. E aí muita coisa da tradição filosófica lá para trás fica perdido. Então hoje, né, quando você entra num curso de filosofia, de psicologia, você não escuta muito sobre o que essa tradição clássica tem para dizer. Então, chegado nesse ponto dessa aula, e você me acompanhou até aqui, eu quero buscar dar conta de introduzir a filosofia cristã. Então, de novo, não é apenas a dogma cristã, é a filosofia cristã. O que é possível pensar a partir de referenciais cristãos. E isso é muito valioso, tá? Então, eu espero que você consiga perceber o tanto de psicologia que existe na filosofia cristã. Beleza? Então, vamos lá. Dois autores fundamentais aqui para essa nossa discussão, que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Então, olha que interessante isso, né? A igreja, ela se constitui de que maneira, né? A igreja católica, porque quando a gente fala de cristianismo, temos que tomar muito cuidado, né? No tempo atual, depois da revolução, né? Da reforma protestante com Lutero, antes dessa reforma protestante, não existia outro tipo de igreja. A igreja sempre foi a igreja católica. Isso aqui é fundamental. Então, é, todo o acúmulo filosófico, teológico, de tradição apostólica não está em outro lugar que não na Igreja Católica. Só depois com Lutero, a Reforma Protestante, que a gente fala de mas o cristianismo se amplificou para várias coisas. E aí essa revolta protestante ela gera uma fragmentação. E aí, hoje, quando a gente fala de cristão, você tem várias modalidades de cristão, sobretudo quando se trata dos evangélicos. Então, a base filosófica aqui, teológica, religiosa, que eu possa tocar é, sobretudo, católica, porque antes da reforma protestante não existia falar, a igreja tal. Não. Se falava igreja, era sempre a igreja católica, a única existente e a verdadeira igreja de Cristo. E por que isso? A igreja, ela está fundamentada na tradição apostólica, e por isso a figura do Papa, né? O Papa representa, sobretudo, Pedro, então o apóstolo que é responsável por essa transmissão desse conhecimento e a rocha da Igreja de Cristo. A gente tem a tradição bíblica, então também é muito importante, né? Então, além da tradição apostólica, a gente tem a questão bíblica, então, que está fundamentada, mas é sempre um diálogo entre o que os apóstolos falaram, perceberam, vivenciaram com Cristo em referência ao que foi escrito na Bíblia. Então isso é muito importante, porque, de novo, né, o cristão evangélico ele só vai recorrer direto à Bíblia. Isso é um problema. E uma terceira autoridade na Igreja Católica é o estudo da filosofia que vai retomar a teologia. Então perceba como esse tripé da Igreja Católica é muito mais amplo, né? Então a gente tem o que os apóstolos acumularam, transmitiram de conhecimento por estar com Cristo. Além disso, o que pode ser compreendido na Bíblia e também em referência ao estudo da filosofia e da teologia. E o que mais me importa aqui nesse curso é
essa terceira via que é o estudo da filosofia e da teologia, e por isso Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, por que eu dei essa volta para falar da Reforma Protestante, para falar que antes a única igreja que existia era a Igreja Católica? Quando Agostinho aparece, né, então Agostinho ele é um frade católico, é muito bonito todo a história de Agostinho. Então, tem um livro muito famoso que é o Confissões. Você acompanha, né, Agostinho se debatendo com as suas mazelas espirituais. E por que Agostinho é tão importante? Primeiro, porque Agostinho, tanto Santo Tomás quanto Agostinho são conhecidos como os doutores da igreja, ou seja, aqueles que buscaram na filosofia fundamentação para a fé. E aí deixaram a fé católica mais racional, mais articulada em conceitos que a gente possa, então, pela razão natural, compreender muitas coisas. Agostinho vem antes de Santo Tomás de Aquino. Agostinho bebe muito de Platão. Então, a partir da filosofia platônica, Agostinho começa a pensar a revelação cristã. E quando eu falo revelação, vale a pena a gente pensar o seguinte. Eu já falei isso também na aula, lá atrás, nas primeiras aulas, nessa diferença que é o grego. Então, Platão, Aristóteles, eles não contavam com uma revelação. Eles, a partir da razão natural, pensavam a realidade. E aí alcançavam algumas verdades, alguns eixos fundamentais da realidade pela razão natural. Quando Cristo encarna na Terra e aí sim transmite esse conhecimento revelado, é revelado pelo próprio Deus. Então aqui tem a colocação, né? Deus se fez carne e habitou entre nós, que é a figura de Cristo. Isso é muito significativo. Então, quando você começa a ver as passagens bíblicas, né, como Cristo conduziu tudo, você percebe que não tem surpresas para Cristo. Mesmo o seu castigo, mesmo a cruz, a sua crucificação não era uma surpresa para Cristo. Muito pelo contrário, era o projeto. Cristo surgiu na Terra, nasceu na Terra exatamente para morrer na cruz. Isso é uma coisa muito forte e por isso que a gente fala que então Cristo é Deus e Deus se fez carne para morrer em nosso nome. Então essa criação que degenerou pelo pecado original, Cristo é a redenção do mundo, isso é muito importante, e Cristo é a figura de Deus encarnado. Por que isso é tudo muito importante? Essa ideia do conhecimento revelado. Então, Santo Agostinho, ele faz uma leitura toda da filosofia grega, então ele é um grande estudioso de filosofia e tem muitos relatos, né, em Confissões, como é que ele vai passando por tantos caminhos filosóficos errôneos, tanta coisa errônea, até que ele chega, então, na verdade revelada, que é Cristo, e a partir de Cristo parece que o universo, a realidade última se abre à sua frente, e ele, caramba, como o que Cristo trouxe para nós é verdadeiro. Filosoficamente, você alcança o que o Cristo trouxe como revelação transcendental. Então, é importante a gente acompanhar Agostinho, e nós temos muita psicologia em Agostinho, é muito interessante como Agostinho narra os dilemas da alma humana, né? Então, como que o pecado corrompe as potências da alma humana, e Agostinho, por ser um platônico, ele é muito poético, né? Ele alcança algumas figuras de linguagem muito bonitas, muito belas para falar sobre a alma humana e essa trajetória toda. E você também vê o impasse dele com os seus impulsos e toda essa dinâmica do próprio Agostinho tentando se converter verdadeiramente. Por isso que é Confissões, é um relato muito honesto da sua dificuldade espiritual. E aqui entra uma coisa já para provocar você. Se você é religioso e a religião não te melhora, se os pressupostos que a religião te traz não te melhoram, é melhor que você seja um ateu. Por que isso? Quando nós buscamos compreender o mistério que é Deus e buscamos uma conversão em direção a Deus, isso pede uma reforma completa do nosso ser. E claro, a gente não faz isso de uma hora para outra, é um exercício espiritual, moral, ético e de vontade, mas se você cai num comodismo, eu sou religioso, mas eu já estou pronto, eu já não quero modificar os meus vícios, os meus hábitos, as minhas influências, os meus pensamentos, eu não quero me modificar. Então, Cristo faz um único xingamento em toda a sua passagem pela terra, que é hipócritas. Cristo não emite outro xingamento a não ser hipócritas. Isso referindo aos fariseus, que eram o povo religioso da época, né? Então, o alto escalão religioso daquele tempo, onde
usavam a palavra de Deus, usavam de regras muito estritas, mas não se transformavam internamente. Então, a piedade, a mansidão de coração, como Cristo nos mostrou, não era praticada pelos fariseus. E aqui entra essa coisa do hipócrita. Então, é melhor que você seja coeso e pense assim: não quero me adequar à verdade que Deus me traz, que Deus me revela, que é uma vida, a vida humana é feita para ser vivida assim. Não quero me adequar a isso. Então, por que buscar a Deus? Se você não dois caminhos. Se você não quer se adequar à criação, você quer viver da sua maneira. E aqui é a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então, viva da sua maneira. Pague o preço. E eu passei por esse caminho, né, antes de me converter também, no sentido assim, não há nenhuma verdade lá fora, não há nada que possa orientar a minha vida. Eu preciso descobrir meus próprios caminhos. Isso é um pouco do existencialismo filosófico, né? Então, viva dessa maneira, pague o preço para você então ser verdadeiro com aquilo que você acredita. E aí depois a gente repensa essa ideia, né? Se busco a religião por um conforto e, beleza, vou me acomodar, ou busco a religião como caminho de transformação radical do meu ser. E por que isso? Então, comecei falando de Agostinho, Agostinho puxa a filosofia platônica e começa a pensar alguns paradigmas, algumas passagens cristãs. A partir dessa filosofia, ele tenta dar um acabamento para a fé, para a razão de fé, a partir da filosofia platônica. Ele alcança coisas lindíssimas, é magnífico acompanhar Agostinho nessa elaboração, né, tentando juntar o que Cristo trouxe com a questão filosófica platônica. É muito bonito esse arranjo e por isso doutor da igreja. E aí a gente tem um avanço em São Tomás de Aquino. E aí São Tomás de Aquino, ele já puxa de Aristóteles, e aqui a coisa fica mais robusta. E o curso todo eu trouxe, né? Vou falar de São Tomás de Aquino, vou falar de São Tomás de Aquino. Então São Tomás de Aquino está no século XIII, também aí com certeza é um santo da Igreja Católica. E dizem, né, tem uma frase muito legal que é o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Então, não bastasse ele ser um excelentíssimo filósofo, na envergadura de Aristóteles, ele também foi santo e muito santo. Então, quando São Tomás começa a fazer essa união da fé cristã revelada com a filosofia grega, mas agora aristotélica, ele alcança tantas questões, mas tantas questões que existem cursos e cursos à parte só para falar disso. Então, um de seus principais trabalhos é a Suma Teológica, onde ele trata diversas questões. E para nós hoje que não temos acesso à boa filosofia, então, de novo, né, aquele recorte da modernidade, do iluminismo, nós descartamos essa tradição toda. Hoje, mesmo os estudantes de filosofia não têm acesso à filosofia clássica. Então, quando vai ler Santo Tomás de Aquino, fica difícil, a gente não consegue nem entender do que ele está tratando ali, porque a gente não tem minimamente o arcabouço filosófico que ele trabalha a partir de Aristóteles. Mas por que falar de Santo Tomás agora e pegando esse gancho de Santo Agostinho e pegando esse gancho de se você busca a religião, mas não se transforma, não vale de nada? Santo Tomás vai falar então das potências da alma, eu já trouxe aqui também, quando a gente foi falar de Aristóteles, né? A potência vegetativa, a potência sensitiva e a potência intelectiva. O que eu quero dizer com isso? Por que é tão importante pensar nisso? Voltando naquela dedução aristotélica do que é o ser humano, que é o animal racional. Olha que impressionante isso. Vamos ver se eu consigo verbalizar e colocar na forma que eu vejo tão magnífica, né, essa associação toda. Aristóteles, um pagão, não tinha a ideia de Deus uno ainda, não tinha, mas pelo pensamento ele deduziu um princípio universal, a causa primeira de todo o movimento e de tudo aquilo que existe, e isso depois Santo Tomás chama de Deus. Mas olha que interessante, né? Então, Aristóteles olha para a realidade lá fora, por isso um realismo filosófico, e percebe, existe ordem no cosmos, a natureza é ordenada. O ser humano consegue captar essa ordem. Por que ele consegue captar essa ordem? Porque ele é um ser de razão, ele é um ser de intelecto. Diferente dos outros animais mais simples da natureza, só nós possuímos a intelectualidade que nós possuímos, a capacidade de inteligir as coisas. Então, assim, os outros animais são estimulados, afetados pela sensibilidade dos sentidos, mas eles não são capazes de abstrair dos sentidos e construir conhecimento universal a partir disso. O ser humano, sim. Então,
Aristóteles pagão, ele coloca o animal racional é o ser humano e ele consegue conhecer a verdade das coisas. Chega São Tomás de Aquino também, bebendo da revelação cristã, ele vai aperfeiçoar isso tudo e vai amarrar. É, se tem algo nesse animal racional que nos assemelha à figura de Deus, é exatamente o nosso intelecto. Então, se existe ordem nessa criação, essa criação foi pensada. E quando fala o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, é nessa capacidade intelectiva que habita essa afirmação. Qual que é o problema aqui? A partir do decaimento da nossa natureza, o pecado original, que aí é um mistério de fé, e a gente tenta racionalizar, mas é muito interessante que é assim, ó, por trás disso, deixa eu ver se eu dou conta disso, né? É uma coisa abstrata, é assim. Tá, se existe ordem na criação, nós percebemos essa ordem, parece que o ser humano rompe com essa ordem. Olha que interessante, né? O único animal capaz de conhecer as coisas, capaz de conhecer o bem e o mal, é o ser humano. O único animal capaz de maldade é o ser humano. O único animal capaz de desviar da sua finalidade é o ser humano. Mas também o único animal capaz de fazer o bem verdadeiramente é o ser humano. Então, parece que a natureza, a criação, ela é bela porque ela tem ordem, ela é verdadeira, ela tem finalidade, ela tem direção. Só que o ser humano parece que é um ser corrompido, o ser humano é um ser problemático no meio dessa ordem. Tem hora que ele parece que se ordena essa ordem, tem hora que ele desvia, e aqui o desvio seria o pecado. Então é muito interessante que o pecado, como ele é traduzido, não é só como uma proibição. Ah, não pode fazer isso. O pecado é o seu objetivo foi desviado, você errou o seu alvo. Isso é o pecado. Por quê? Existe finalidade em todas as coisas que existem na vida. Então, quando você peca, não é que você está fazendo algo proibido, você está fazendo algo fora da sua reta finalidade. Isso é o pecado. E aí entra a questão: a desgraça humana é porque nós somos pecadores. E por que nós somos pecadores? Porque, em última instância, nós somos egoístas. Pode perceber, toda a desgraça que acontece na humanidade, grande parte, né? Então, vamos discernir aqui o sofrimento, né? A gente tem desgraças naturais, que são inevitáveis, não está no controle humano, mas nós temos muitas desgraças e sofrimentos morais advindos do próprio ser humano. Então, nós, com as nossas fraquezas e corrupção, nós somos egoístas. Então, quantas coisas não poderiam ser melhor se o ser humano fosse menos egoísta, se a gente conseguisse expandir o nosso olhar de comunidade, de família, para todo o planeta, que é a proposta de Cristo. O Cristo fala: o seu reino não é desse mundo, porque esse mundo está corrompido. A matéria desse mundo está corrompida, não vai ser aqui. Então, é só num ato de transcendência, em outro momento, em outro lugar, que aí é esse mistério da morte, né? Então, se a nossa alma é imortal, é só a partir dessa passagem que nós vamos descobrir que reino que é esse, se formos merecedores disso. Mas a grande questão é eu tenho certeza que se a gente desse conta, enquanto humanidade, de viver o ensinamento de Cristo verdadeiramente, se a humanidade fosse cristã verdadeiramente, não só de maneira hipócrita da boca para fora, muitos problemas humanos estariam solucionados. Muitos. Se nós não vivêssemos por um egoísmo, por uma vaidade, pelo desvio, pelo pecado, e se a gente seguisse a reta ordem de todas as coisas, se a gente fosse justo nas nossas trocas, nas nossas relações, com certeza muito mal moral que o próprio ser humano faz seria solucionado. Então, toda essa visão, né, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, é para falar assim: nosso maior desafio, e aqui entra na sua dor aí para estar assistindo esse curso, angústia, ansiedade, depressão, vazio existencial, estar perdido, é assim: é, enquanto você aí não alinha, não se esforça para ordenar a sua natureza, você vai estar sofrendo cada vez mais. E que ordem que é essa? Nós estamos vivendo num momento onde o prazer imediato, as paixões desordenadas, eu vivo a minha vida de qualquer maneira, ela soa muito mais imediato, te seduz muito mais do que você viver uma vida de virtude, uma vida de prudência, uma vida de justiça, de fortaleza. Então, quando você coloca as suas paixões, o seu desejo, o seu prazer acima da sua racionalidade, você vai ter sérios problemas. Porque o que é a razão? A razão nossa, ela sai daquilo que é imediato e ela abstrai para algo universal. Então, eu vou voltar no tema da família, que na aula passada eu comentei, né, dentro do evolucionismo.
Olha que interessante. Nunca esteve tão alto o índice de divórcio no nosso, na humanidade. E por que isso? Nós perdemos, e aí volta naquela discussão lá da sociedade líquida, lembra disso? Do Bauman e tudo mais, que aquilo que era sólido, previsível, se desmanchou, se transformou em liquidez, e as pessoas hoje estão preferindo o imediato do que o sacrifício. O que é isso? Isso é uma desordem da natureza humana. Nós estamos colocando eu preciso ser feliz, e geralmente feliz é eu preciso ter prazer, eu preciso ser egoísta, eu preciso só fazer aquilo que eu gosto, em contrapartida do eu me sacrifico por algo maior. Então, olha que interessante tudo isso. Somos animais racionais. Essa racionalidade, ela cobra um tempo de maturidade e por isso a educação do ser humano. O ser humano precisa se educar para ser verdadeiramente humano, senão ele se aproxima muito do animal. E aqui na outra aula eu falei do evolucionismo, né? É mais fácil o ser humano se rebaixar ao macaco do que o macaco dar um salto para chegar no ser humano. Por que isso? A nossa racionalidade, ela tem essa capacidade de ser educada e essa educação faz com que a gente consiga entender o que é certo, o que é errado, o que eu devo, o que eu não devo. Consegue nos trazer uma dimensão de para onde eu posso ir, qual a minha perspectiva para o futuro, o que eu preciso construir para que eu possa estar numa situação melhor. Então, a nossa racionalidade ela é um processo que demora a se desenvolver, mas quando ela se harmoniza com um todo, a pessoa madura é aquela que integrou a sua racionalidade com a sua afetividade. Hoje, o que está acontecendo? Estamos muito afetivos, muito românticos, aí tudo machuca, tudo dói. Ah, não, eu não quero renunciar, eu não quero sacrifício, então voltando ao casamento essa relação tá muito ruim, não tá legal. Ah, vamos sair fora disso, né? Afinal, é tão fácil encontrar outro parceiro sexual, né? Então vamos pro Tinder, larga a mão dessa relação aqui que me dá trabalho e caramba, né? A gente não se tolera muito bem, a gente não quer trabalhar, a gente não quer trabalhar a relação, não quer apaziguar, não quer comunicar, tem dificuldade em comunicar aquilo que dói, tem dificuldade em sacrificar em nome do outro. Ah, larga a mão disso. Não vamos, relação de longo prazo não vale de nada. Vamos para o curto prazo, que aí é a paixão imediata, eu conheço a pessoa, quando começar a me encher o saco eu mando embora. Então, perceba que o ser humano, ele não é feliz pelo sim que ele se fala. Ele é feliz pelos não que ele consegue se falar, que ele consegue se impor. Então, nossa racionalidade é essa instância que eu consigo abrir mão de um bem menor por causa de um bem maior. Então eu consigo abrir mão do meu egoísmo como um exercício para sacrificar em nome de algo que seja maior, que seja mais proveitoso, que seja mais valoroso. E quando o ser humano começa, então, a desenvolver esse processo de esforço em direção a algo maior, e aí que transcenda o seu imediato, ele começa a se fortalecer. Ele começa a ter uma força que nenhum outro animal da natureza consegue. Então, as grandes criações os grandes feitos da humanidade só é possível por causa de um esforço a longo prazo. E isso é a sua razão operando. Você está em tal harmonia do seu ser que todo dia você consegue se organizar, se organizar, se organizar com as suas pequenas e grandes rotinas, ao ponto de, ao passo de 10, 15, 20 anos de esforço, você fez algo significativo. Hoje nós não temos uma visão de esforço de 5 anos. Então, por exemplo, quando a gente fala de fazer uma faculdade, né? As gerações já estão assim, ah não, faculdade não vale a pena, né? É uma coisa que não dá retorno, imagina. Então, esse esforço de longo prazo tá perdendo sentido. E por que isso? Nós estamos sendo estimulados por uma visão romântica de um homem onde a liberdade é o que vale, e essa liberdade é muito mais um senso de egoísmo do que de qualquer outra coisa, porque a verdadeira liberdade é conseguir falar não para os seus impulsos mais instintivos do que falar o sim e estar sempre regido pela busca de prazer. Então, o ser humano maduro é aquele que consegue conduzir a sua vida frente às responsabilidades e o prazer, ele vem depois das responsabilidades. Então, eu cumpro com aquilo que eu coloco para que eu tenha que cumprir, eu me disciplino frente àquilo que é árduo e depois, e de forma muito ponderada, eu me satisfaço com alguns prazeres que aí geram um certo equilíbrio dentro de mim. Então, perceba, quanto mais hoje você passa na internet, no Instagram, comendo comidas que são ruins para sua saúde, não se exercitando, quanto mais você busca esse prazer imediato, a sua vida vai ficando fraca, vai ficando amortecida, você vai ficando paralisado. E aí, claro, você paralisou, você está numa situação desgraçada, você vai começar a sentir ansiedade, depressão,
vazio existencial, angústia. Então, quando eu trago essa ideia da filosofia cristã, é o seguinte, para a gente tentar fechar tudo isso que eu coloquei aqui, né? Para que a gente possa viver uma vida em harmonia e ao mesmo tempo em potência, a gente precisa se disciplinar. O único caminho da vida feliz humana é uma vida disciplinada. Ou seja, né, eu preciso fazer isso, mais isso, porque eu quero chegar em tal lugar. A minha obra vai ser essa, o meu esforço vai ser esse. Eu consigo desejar e plasmar isso como possibilidade. Beleza. Como que eu faço para organizar o meu esforço de cada dia para me aproximar desse projeto, desse sonho, dessa tarefa, dessa missão que eu preciso realizar? Então, quando você tem uma vida espiritual, uma vida de transcendência, você vai perceber que a vida é muito educativa e ela precisa de ordem, ela precisa de disciplina, de organização, ela precisa de você dar conta de todo dia estar disponível para organizar aquilo que tem que ser organizado. Então, quando você acorda, né, até fala-se do minuto heróico. Esse minuto heróico é o momento que você coloca seu despertador naquela hora que você precisa acordar, então 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e você tem aquele 1 minuto para decidir: eu vou me vencer, eu vou vencer minha preguiça, ou eu já vou ser vencido pelo esse primeiro ato desse meu dia. Então, perceba que a transcendência, a educação da sua vontade é assim: todos os dias é uma oportunidade de atualizar a potência que existe no meu ser. Se eu vou ser desleixado, preguiçoso e já vou fracassar nesse primeiro minuto, você começa a ter problema. Então você começa a ficar ter uma vida enfraquecida. Você já não confia em você mesmo. Você não sabe se você consegue se dominar. Quando essa sensação de não se dominar vai generalizando e você se acostuma com isso, você começa a ter uma vida muito complicada. Então, é uma dúvida generalizada com sua personalidade, com os seus princípios, com seus valores, a vida que você quer ter. Então, a vida humana pode ser maravilhosa, maravilhosa, porque nós somos seres portadores de algo espiritual. Nós somos filhos de Deus. Não somos qualquer animal da natureza. Nós somos seres transcendentes. Nós somos seres transcendentes. Então, o sentido da vida, o significado que o ser humano busca pela arte, pela filosofia, pela religião, ela transcende a nossa materialidade imediata. Mas para que isso faça sentido na sua vida, você tem que viver dessa maneira. Então, a cada dia que nasce e você se coloca numa posição de trabalho, de servir ao próximo, de se aperfeiçoar, você está buscando dar o máximo das suas potências, porque você foi presenteado por Deus por aquilo que você é. Então eu tenho certeza que se você sente muita culpa, e aí entra nesse processo de neurose, de culpa, é porque você está preso nesses prazeres imediatos, você perde sua potência com isso e não dá conta de realizar aquilo que você é chamado a realizar todos os dias. Então essa é uma visão de espiritualidade, essa é uma visão de ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, porém ferido pelo pecado original. E aí nós podemos pensar um pouquinho nos pecados, né? Como que o pecado não é só que é uma proibição, mas ele é um desvio da nossa finalidade. Como somos seres racionais, nós conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. Quanto mais uma vida honesta e correta e certa você vive, mais potência você tem de ação, porque o seu ser está em harmonia com o todo. Quanto mais uma vida de corrupção, mais desgraçada é sua vida, tá certo? Então, eu queria trazer isso para você nessa aula. Na próxima aula, eu vou fazer uma revisão geral do que a gente falou até aqui, vou preencher algumas lacunas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e vale muito a pena se aproximar, né, da filosofia cristã. Hoje tem muitos preconceitos, né? Então, quando a gente fala de psicologia, né, de filosofia, não, isso aí tem que ser ateu, porque se não for ateu materialista, não vale. E na verdade, tem muita psicologia boa, muita filosofia boa que você pode desfrutar e se beneficiar delas nessa visão da necessidade de Deus. Então, a criação, a vida, a realidade, se existe uma ordem, é por causa dessa inteligência superior que atua em todas as coisas. É um grande mistério, Deus é um grande mistério. Tentar falar de Deus é sempre muito difícil, o nosso intelecto limitado é sempre muito difícil, mas quando você percebe que a vida é um milagre que acontece todos os dias e que tem um ser, um ato
que mantém tudo isso acontecendo é magnífico. E aí você, em vez... Agostinho fala uma coisa muito legal, né? O ser humano não é um problema a ser resolvido, mas ele é um mistério a ser compreendido. Então, de novo, se você está sentindo dificuldade, está sofrendo com a sua vida, não é que você é um problema, que você é problemático, você é um mistério que não foi compreendido ainda. Então, comece a estudar, comece a se questionar, comece a refletir, comece a buscar uma vida de mais virtude, de mais disciplina, que você vai começar a perceber que a ordem acontece na sua vida. E quando a sua vida tem ordem, a sua vida é boa. Então, o ser humano, por ser um animal racional, ele tem que viver uma vida de disciplina. A melhor maneira de viver a vida humana é em disciplina, não é de qualquer maneira, tá certo? Então, forte abraço, até a próxima aula e até lá.